No ar, mais uma vez, o programa Escola Bíblica com você. Chegamos finalmente ao nosso nono tema na temporada, o Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje vamos relembrar alguns temas e apresentar então um grande desafio para você. Não deixe de assistir, em 30 segundos a gente volta falando ao seu coração com mais um tema da Palavra de Deus. Até já! Finalmente chegamos a mais um tema dessa temporada, estamos finalizando já mais um mês de janeiro, 2020 passando, né? O tempo já vai passando e mais um tema sendo abordado aqui. Estamos na nona semana, o nosso segundo tema, a segunda temporada juntos. Primeiro estudamos sobre a Bíblia, sobre o livro do Apocalipse e agora estudamos à luz da Bíblia, o Espiritismo. Quais são as verdades da Palavra de Deus e se elas têm relação com o Espiritismo ou não. E se as crenças espíritas, elas têm luz segundo a Palavra de Deus. E a você que tem acompanhado a gente essas novas semanas, é com muito carinho que eu agradeço a você. Lembrando que você pode continuar estudando com a gente esses temas, se aprofunde mais, estude mais. Não esqueça que a Palavra de Deus é uma fonte da verdade, ela nos ilumina, ela nos traz paz, esperança, conforto a cada dia. E eu quero dizer algo para você. Não se esqueça de uma coisa. Busque na Palavra de Deus a fonte da esperança, da paz e da verdade também. Não se esqueça também de uma coisa. Você pode ter esse material que nós estamos estudando aí junto com você através das redes sociais, através da internet. Existem duas maneiras de você ter esse material online, tá? Você pode entrar no site biblia.com.br e lá nesse site você vai encontrar ali vários materiais. Como assim? Na parte de baixo, você entrou no site, você vai ver ali vários livros online, é isso mesmo. Vários materiais, estudos bíblicos, revistas, e você vai poder clicar num deles que é o Espiritismo à Luz da Bíblia. Você vai selecionando, clica nele e você vai fazer o seu cadastro. Você pode tanto baixar esse material, os estudos aí, no seu computador, no seu celular, ou se você preferir fazer online também, você pode fazer online, tá? Mas não deixa de preencher o cadastro e você com certeza vai receber o material que foi a base dos estudos aí. Na semana anterior nós conversamos com o Leandro Quadros aqui, que falou um pouquinho sobre a preparação do material. E nós chegamos agora a um momento muito especial também, que é o fechamento. E qual é o tema dessa semana? O tema dessa semana é um tema que pede de nós uma decisão, uma escolha. Estudamos tanto, né? Buscamos na Palavra de Deus a referência sobre cada assunto apresentado. Então, o tema de hoje é o que Deus espera de você. Diante do que a gente estudou, do Espiritismo à luz da Bíblia, o que Deus espera de você? De mim, de todos nós. Mas antes nós vamos orar. Vamos mais uma vez rasgar o nosso coração aqui e pedir que Deus fale conosco através da palavra dele, mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, te agradecemos por tua misericórdia, por tua graça, por teu perdão. Te agradecemos porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia, que nós acreditamos ser a fonte da verdade, não simplesmente pelo que está escrito, mas por aquilo que nós temos vivenciado, experimentado. E ajude cada amigo nesse momento a experimentar o encontro contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você está lembrado, mas no nosso primeiro encontro aqui, no nosso primeiro estudo, no capítulo 1, nós demos alguns dados importantes aqui. Para quem está acompanhando desde o início, pode ser que se lembre. Para você que acompanhou da metade para frente ou está assistindo agora pela primeira vez, nós estamos falando sobre o Espiritismo, os temas principais, apresentando então se a Bíblia ela dá respaldo para essas crenças.
e nós falamos sobre a influência do espiritismo dentro do Brasil hoje. E, por exemplo, nós trouxemos uma informação. Na maior parte do mundo, hoje, o espiritismo é visto como uma moda do século XIX, tendo em vista que ele começou na França, em Paris, em mais ou menos 1850, com Allan Kardec. Depois de alguns efeitos sobrenaturais, ele acabou estudando sobre o tema, sistematizou o tema e chegou à conclusão, ele que é o fundador do espiritismo moderno, né, o sistematizador, que o espiritismo acabava sendo uma relação muito forte da filosofia, da religião, da ciência, e a partir daí o espiritismo achou um espaço muito grande no Brasil. O Brasil assimilou o espiritismo. E aqui nós temos uma informação interessante também. Estima-se que outros 40 milhões de pessoas, além dos 3,8 milhões de espíritas, 40 milhões sejam simpáticos às ideias espíritas, né? Sobretudo a reencarnação. Ou seja, mais ou menos 40 milhões de pessoas no Brasil são adeptos ou aceitam, são simpáticos à reencarnação. É muito forte, são muitas pessoas, pode ser que você seja uma delas que esteja acompanhando aqui. E eu quero ler para você mais uma última informação. Segundo a Federação Espírita Brasileira, que se envolve muito com a questão da caridade, da dedicação, mais de 40 mil entidades espíritas estão em funcionamento, entre hospitais, escolas e centros, números que não deixam dúvidas de que a doutrina de Allan Kardec entrou no país, encontrou, ou melhor, um país singular com um terreno fértil para prosperar. O Brasil aceitou muito bem a doutrina kardecista. Tanto é que nesse ano, no ano passado, ou melhor, de 2019, foi lançado um filme brasileiro chamado Kardec. E nós vamos então falando sobre alguns temas que nós apresentamos. Por exemplo, falamos sobre a reencarnação. Semana passada falamos sobre Jesus, o Jesus do Espiritismo, o Jesus da Bíblia, e abordamos esse tema. E eu queria começar com você com essa reflexão dessa imagem que você vê no fundo aqui. Ali você vê então Lúcifer no céu. Tudo começa, e essa é a nossa base para entendermos tudo que nós estudamos aqui nessa terra. Não importa o que você vai estudar, filosofia, ciência, religião, existe um conflito dentro de nós, entre fazer o bem e o mal. Mas esse conflito surgiu no céu. A Bíblia apresenta isso. E quando nós entendemos isso, é mais fácil de nós entendermos qualquer temática que nós estamos vivendo no momento, ou qualquer temática apresentada em grandes estudos pela ciência e filosofia. No céu existiu um conflito entre Lúcifer e Deus. Um ser criado desejou ser como Deus e ele fez algo que até então não existia e que facilitou muito ele enganar outros anjos. Ele mentiu. Pensa comigo. Ainda não existia mentira. Nós sabemos que hoje as pessoas podem mentir, mas imagine se nunca tivesse existido um ser que mentisse. E de repente Lúcifer começa a dizer para os outros anjos que Deus estava os enganando. Poxa, ele sentiu então que existia um coração fértil em muitos anjos para enganar. E foi isso que aconteceu. Ele enganou muitos anjos, o conflito se deu no céu e ele veio para a terra. E nós percebemos o resultado disso. Quero ler para você. Aquele que incitava a rebelião no céu desejou levar os habitantes da terra a unirem-se com ele em luta contra o governo de Deus. O mesmo anjo que levou o céu a se rebelar contra Deus, tentou e conseguiu levar o homem e a mulher a se rebelar contra Deus. E aqui chega então uma pergunta desse capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 9. Onde a crença da imortalidade do homem começou? Nós começamos falando que um dos principais pilares do Espiritismo, e como eu fiz desde o começo, eu me volto
a respeitar a cada amigo espírita que está assistindo a gente, com muito respeito, acreditando que nós temos que ter um respeito muito especial com cada crença, com a autoridade que nós colocamos sobre aquilo que nós acreditamos. Mas a palavra de Deus, nesse momento, ela é a fonte de avaliação daquilo que nós estamos apresentando, a Bíblia. Então, onde a crença da imortalidade do homem começou, segundo a Bíblia? Vamos ler aqui, Gênesis 3, verso 4 diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Nós acreditamos que Lúcifer, que saiu do céu, enganou os anjos, veio para a terra, enganou Adão e Eva. E uma das frases célebres que ele disse é essa: vocês não morrerão. Vocês não morrerão. E essa proposta de ensino, ela se reverberou ao longo da história e dos séculos. E nós podemos perceber que várias ideologias, várias nações assimilaram isso e aceitaram que o ser humano, de fato, não morre. Tudo porque lá em Gênesis, no Antigo Testamento, em um determinado momento, um ser colocou isso na mente e no coração de um homem e de uma mulher também. Esta crença teve início no Éden, quando a serpente, ou seja, Satanás, muito astuta, colocou a teoria da imortalidade da alma. E naquele momento, o ser humano, a mulher e o homem, se sentiram prepotentes. Por quê? Quero apresentar para você aqui, Gênesis 3, verso 5, diz algo bem interessante. A serpente chega para Eva e para Adão e dizem assim: vocês serão como Deus. Mais uma mentira. A primeira mentira, vocês não vão morrer. E a segunda, vocês vão ser como Deus. Analise comigo tudo que nós estudamos até agora. Quando nós vamos até a palavra de Deus, nós temos um Deus criador e nós perdemos a semelhança com Ele quando nós escolhemos errado. E nós morremos. Só que existe uma crença espalhada por aí, que biblicamente ela começou lá no Éden, que o ser humano não morre e que o ser humano pode ser como Deus, ou o próprio Deus. Ele pode reencarnar, ele pode melhorar e ele não precisa de Deus. Ele por si próprio, ele pode vencer, melhorar, lutar, desvendar novos rumos, novos mundos. Ok? Vamos em frente aqui. O Espiritismo ensina que cada espírito julgará a si mesmo e não outra pessoa. Há alguns ensinos aqui do Espiritismo. O tribunal está dentro de nós. E existem algumas frases que eu queria mencionar para você, que nós encontramos em escritos espiritualistas aqui. Disse um ensinador espírita ao despertar-se nele a consciência espiritual. Olha o que ele disse: meus semelhantes foram todos eles semideuses não caídos. Ou seja, o fundamento da crença espiritualista ou espírita é que em menor ou maior grau todos nós podemos nos tornar basicamente como que semideuses, como que mestres, como que seres aperfeiçoados. Porque se Deus é uma energia, se Deus não é um ser, uma personalidade criadora dos céus e da terra e de tudo que existe, se Deus é apenas uma energia cósmica que envolve a todos, nós podemos, ao ter essa energia em nós, sermos também semideuses. Essa é a visão espiritualista. No entanto, existe um outro também pensador e ensinador espírita que declara: todo ser justo e perfeito é Cristo. Da mesma maneira que nós podemos ser Deus, nós podemos ser também semelhantes, iguais em qualidade e perfeição de Jesus, de Cristo. Mas será que é isso? Existe um desafio para nós essa semana, nessa última semana e nesse último encontro estudando sobre o Espiritismo à luz da Bíblia. Após o intervalo eu volto com você, já lançando esse grande desafio.
o que a Bíblia deixa para nós de mensagem, de desafio e de decisão também. É bem rapidinho, a gente volta já. Voltamos junto com você estudando a Palavra de Deus e, através dessa luz que é a Palavra de Deus, iluminando alguns temas, alguns ensinos que pessoas têm desenvolvido ao longo da história. E o tema dessa temporada é um ensino principalmente baseado nos conceitos espiritualistas ou espíritas que grande parte da população brasileira acredita ou tem simpatia. Principalmente os nossos amigos que acreditam no conceito kardecista, né? E nós estamos apresentando aqui, e apresentamos no bloco anterior, que o Espiritismo, relembramos e reforçamos algumas informações, o Espiritismo nos coloca como seres semelhantes ao próprio Cristo Jesus, que é um grande mestre, que é quase como um semideus, né? Essa é a visão que nós lemos nos escritos espiritualistas ou espíritas, perdão. E a segunda questão também é que, de certa maneira, nós podemos por nós mesmos nos aperfeiçoar, nos aprimorar. Mas começa o desafio para nós. Começa, então, algumas coisas que nós temos que avaliar segundo a Bíblia para tomarmos algumas decisões, escolhas também. Eu quero apresentar para você o que está escrito em Apocalipse 14, verso 7. Olha o que diz. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. Isso me faz lembrar até da temporada passada, estudamos esse texto aqui. Mas esse texto, nesse contexto, está dizendo o seguinte, que chegará um momento que nós prestaremos juízo ao Deus Criador dos céus e da terra. A vida, como nós lemos nos escritos espíritas há pouco, ela não deve ser conduzida à nossa própria decisão, escolha, aos nossos próprios limites de acreditar que algo é bom ou não. Nós prestamos conta à justiça de Deus, Ele orienta. A Bíblia diz assim que Deus é quem apresenta as normas de conduta, os ensinos, os valores. Que Deus? Eu? Não. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que a Bíblia apresenta. É esse o conceito bíblico sobre Deus. Um Deus personalidade, um Deus ser criador da terra e do céu. Então, eu, por mim mesmo, contrariando esse conceito, a Bíblia diz assim que não posso por mim mesmo me tornar melhor, mas somente por meio de Cristo Jesus. Quero ler com você essa frase aqui. Acompanhe comigo, vale a pena. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro objeto de adoração, em lugar da justiça perfeita de sua lei, a verdadeira norma da perfeição humana, pôs Satanás a natureza pecaminosa, falível do próprio homem, como único objeto de adoração, a única regra para o juízo ou a norma de caráter. Isso é progresso, não para cima, mas para baixo. Quando nós nos colocamos, então, como norma de perfeição, nós nos colocamos para baixo, porque é Deus, através de Jesus, que é a nossa norma de conduta e norma de perfeição também. É o homem mortal? A pergunta número 2 de hoje. Somos mortais ou somos imortais? É claro que nós já estudamos aqui sobre a questão da mortalidade da alma, sobre o espírito, sobre alma, mas assim, o ser humano pode viver para sempre? Olha que curioso a resposta dessa pergunta aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Nesse momento, através desse texto, a gente entende o seguinte, mas se Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele, Deus criou o ser humano para viver para sempre. O ser humano
imortal, como Deus é. Mas olha o que diz esse próximo texto aqui. 1 Timóteo 1, 16 e 17. Mas por isso alcançarei misericórdia para que em mim, eu sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que o haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, e aí chega o ponto, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Deus imortal, ao único imortal. Mas nós fomos criados imortais. Nessa altura do nosso estudo, muitas pessoas já tomaram decisões, já entenderam algumas coisas sobre o ensino espírita à luz da Bíblia. E o que a Bíblia está dizendo agora é que nós fomos criados para sermos imortais como Deus. E o que aconteceu? Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore, e aí chega o ponto também, do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O ser humano foi criado para ser imortal. Ele não é imortal por si próprio. Segundo a visão espírita, nós somos espíritos imortais. Nós não morremos, nós apenas nos acoplamos. Vou usar esse termo mais simples, né? Nós nos enquadramos, nos encaixamos em corpos mortais, em uma casca, mas nós somos espíritos imortais. Mas a Bíblia diz o quê? Qual é essa visão à luz da palavra de Deus? Que nós nascemos para ser imortais, mas por nossa escolha, nós passamos a morrer, porque nos distanciamos da fonte da vida eterna, que é Deus, da fonte da verdade e da vida eterna. Eu quero deixar para você esse texto aqui, essa frase: a imortalidade está direcionada à fidelidade. Foi o fato de Adão e Eva se distanciarem de Deus que ocasionou a mortalidade, a morte. Se não fosse isso, nós estaríamos vivendo eternamente na terra, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Quero apresentar para você algumas imagens aqui. Algumas imagens que chamam a atenção da sociedade hoje. Uma mulher, quem sabe, sedutora, de boa aparência. Uma grande mansão também, que chama a atenção de muitas pessoas. Uma casa bonita, uma outra mansão, dinheiro. Aqui você vê em reais, mas pode ser em dólar também, em euro. Quem sabe uma calçada da fama. E eu termino com essa imagem dizendo o seguinte: o ser humano se ilude acreditando que as coisas que ele tem, e você vai concordar comigo, que o ser humano se ilude acreditando que tudo que ele tem é conquistado por ele, pelas forças. Eu já ouvi isso de inúmeras pessoas dizendo assim: olha, eu sou o centro da minha vida. Eu que batalho, eu que luto, eu que conquisto. E com isso eles correm atrás do prazer, das belas mulheres, da fama, do dinheiro, das grandes casas. Mas o que eu quero dizer aqui, finalizando o tema de hoje, dessa nossa última semana, é que nós somos seres humanos mortais. Tudo passa, tudo é vaidade. E é isso que a Bíblia nos ensina. Imortal somente Deus. Nós somos mortais. Tudo isso é passageiro. E vale a pena a gente buscar em Deus a vida eterna. Em breve, Ele vai renovar a possibilidade de vivermos para todo o sempre. Você acredita nisso? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso essa semana, que pede de nós decisão e traz a nós uma grande esperança também, a esperança da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Ele toque o seu coração
que Ele te ensine e me ensine a acreditar que nós somos fracos, mas em Deus, em breve, nós poderemos ter a vida eterna. Vou deixar para você uma última frase. Não se iluda com os enganos de Satanás. Ele quer dizer que você pode, mas podemos somente em Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque estamos fechando essa temporada, nessa última semana, aprendendo mais, mas tomando decisões. Sabemos que, através da Tua palavra hoje, o Senhor nos ensinou que nós erramos, que nós morremos, que não vivemos para sempre, mas obrigado porque o Senhor é o Deus imortal e poderá em breve nos dar uma vida eterna ao Teu lado. Pedimos isso e nos ajude a aceitarmos isso no nosso coração. Oramos hoje e para todo sempre em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.